Já movimentada a bola para o campo de ataque do time argentino, tentando carregar Bertoni. Atenção, passou, colocou na área, lá vai do goleiro, o goleiro, travou no goleiro. Ainda tem chance, vai estar aberto, do vai entrando, vai sair, saindo. O gol de Daniel Bertoni confirmou o título inédito da Copa do Mundo para os argentinos contra a Holanda, no Monumental de Núñez. O Mundial de 78, sediado na Argentina, foi polêmico dentro e fora de campo, principalmente pela Operação Cóndor, que submeteu o país anfitrião e seus vizinhos à repressão política. A Argentina ficou sob controle do general Jorge Rafael Videla, que destituiu Isabelita Perón do poder por meio de um golpe militar em 1976. Sua ditadura queimou livros e promoveu a autocensura para asfixiar a cultura no país, além de perseguir, prender e torturar cidadãos considerados subversivos. Enquanto os argentinos passaram pelos seus anos de chumbo, os brasileiros entraram em tempos de mudança política e de, entre aspas, abertura lenta, gradual e segura, como disse Ernesto Geisel, presidente da República à época. Naquele ano, o Brasil presenciou a greve dos metalúrgicos do ABC Paulista, uma das mais intensas na história da classe trabalhadora brasileira. Eu sou Breno França, na companhia de Cauã Fialques, e esse é o episódio de número 66 do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. E hoje continuaremos nossa série especial sobre as Copas do Mundo, falando sobre o Mundial de 1978, realizado e vencido pela Argentina. E desta vez, temos o prazer de receber o doutor em História Comparada pela UFRJ, integrante do grupo de pesquisa do Leme e autor do livro Argentina 78, uma Copa do Mundo política, popular e polêmica, Álvaro Vicente do Cabo. Então, Álvaro, agradecendo a sua presença aqui no nosso episódio hoje e aproveitando também a nossa preleção sobre os contextos políticos da Argentina e do Brasil, qual era o comportamento e a postura da imprensa de ambos os países às vésperas daquele Mundial? Boa tarde, Breno. Boa tarde, Cauã. Primeiramente, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui no Passe em Passe, novamente, participando, enfim. Então, Breno, na minha pesquisa, eu pesquisei 4 veículos diferentes, tá? O Jornal Clarim, a Revista Geográfica, a Revista Placar e o Jornal do Brasil. Assim, quando a gente fala assim, qual era a posição da imprensa, né? A imprensa, obviamente, você tinha diferentes veículos com narrativas, enfim, distintas, né? Então, assim, não é um bloco monolítico. Agora, com relação a esses veículos, o que que eu posso afirmar através da minha pesquisa? Né? O Clarim, ele estava alinhado diretamente com os interesses, né, do processo, da ditadura do processo. Então, assim, foi interessante analisar, mas era uma voz de dentro. A revista El Gráfico, me parece que tinha uma certa neutralidade, tentava buscar uma certa neutralidade, amparada justamente pela questão de ser uma revista especializada, né, em esportes, desde a década de 20, mais antiga, se não me engano, do continente, né, pelo menos já li essa informação em alguns autores, até mesmo Eduardo Arquette, se não me engano. E com relação aos veículos brasileiros, né, o Jornal do Brasil e a Placar, eles tinham uma visão crítica, né, dessa situação, que muitas vezes a gente conseguia observar em algumas reportagens, ou em enfim, em alguns comentários, ou no próprio editorial. Né? Então, nesse caso, né, como minha pesquisa ela tinha uma metodologia, né, da história comparada, comparativa, né, o que eu pude observar é que aqui, até mesmo pela conjuntura distinta, né, da situação da ditadura no Brasil em relação à Argentina, que, como você muito bem colocou, a gente já estava, de certa forma, né, de uma certa distensão, apesar de... Então, assim, a censura já não era forte, então você tinha uma possibilidade de críticas, né, que muitas vezes se espelhavam até mesmo em questões relacionadas à forma das seleções jogarem, enfim, né, a seleção brasileira era caracterizada como uma seleção militarizada, como uma seleção robótica, porque o técnico era o Carlos Coutinho, então uma seleção que não teria, né, a mesma essência, a suposta essência do futebol brasileiro, então até mesmo
eu afirmaria que tem uma parte da minha tese que se transformou nesse livro, né, na minha tese de doutorado, que fala, inclusive, dessa questão das construções desses estereótipos, né, a questão do futebol força, né, e que isso, na minha interpretação, já seria, inclusive, uma crítica, né, aos regimes militares em ambos os países. Enfim, então, mais ou menos nessa linha que eu vejo. Agora, é possível, né, que outros veículos, apesar de que na Argentina você tinha uma censura muito grande, eu li alguma coisa do La Nación, eu li outros materiais, assim, mas não fiz uma pesquisa empírica grande, sistemática, para afirmar, né, como é que era a visão deles sobre a conjuntura histórica. Mas na Argentina, no momento, era muito difícil você ter vozes dissonantes. Você até tinha, né, principalmente em veículos alternativos. Enfim, no Brasil você já estava tendo uma conjuntura mais favorável para isso. Antes da Copa, alguns países classificados, como França, Suécia e Holanda, ameaçaram boicotar a competição por conta do governo autoritário argentino. Apesar da pressão internacional para que o evento não acontecesse em um país que feria os direitos humanos, João Avelange, presidente da FIFA à época, bateu o pé, apoiou o general Videla e confirmou a Argentina como país sede. El teniente general don Jorge Rafael Videla. Señoras, señores, hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. Dos circunstancias concurren a ese efecto. La iniciación de un evento deportivo en escala internacional, como lo es este Campeonato Mundial de Fútbol 78. Jorge Rafael Videla foi o general argentino que se tornou presidente entre os anos de 1976 e 1981, após o golpe militar que depôs Isabelita Perón do poder. A atitude de Avelange é vista como uma troca de favores pelo apoio que a Federação Argentina de Futebol, a AFA, lhe deu para ser o presidente da maior entidade do futebol em 1974. Álvaro, como era a relação entre essas duas figuras marcantes, Avelange e Videla, durante aquela Copa? Não, com certeza esse é um ponto importante, né? Enfim, com relação à possibilidade de boicote, ela foi real, né? Você teve um comitê, o COBA, né, com integrantes, enfim, de movimentos principalmente de esquerda na Europa, né, que pressionaram bastante para que as seleções dos seus países, a sede acho que está na França, para que as seleções dos seus países não participassem do Mundial. Agora, por mais que você tivesse essa pressão, de certa forma, da sociedade, de alguns veículos, de alguns segmentos da sociedade na França, na Holanda, nesses países, eu nunca identifiquei ou li nenhum trabalho que falasse de uma, dentro das federações, de um debate explícito sobre isso, né? Tipo assim, por ser uma Copa do Mundo, eu já li declarações do Michel Platini, o próprio Cruyff, durante muito tempo, se falava que ele não tinha vindo para a Copa do Mundo por causa da ditadura, né? Mas isso foi negado já, inclusive no livro sobre ele, biografia sobre ele estava com problemas pessoais, enfim. Então, assim, a questão é que, assim, para um jogador de futebol, né, tipo assim, a Copa do Mundo é o grande momento, né, o momento mais esperado. E, enfim, efetivamente, acho que isso acabou predominando diante das questões humanitárias, né? Não vou entrar no mérito, mas o fato é que, apesar de ter uma pressão de alguns segmentos, como eu falei, o boicote acabou não tendo eficácia, não surtindo efeito. Teve uma certa ressonância, né? Enfim, foi um boicote. Esse comitê, o COBA, ele acabou efetivamente pressionando bastante algumas autoridades e tal, né? Os direitos humanos, mas as seleções acabaram vindo e participando, né, do evento, como a gente sabe. Com relação a essa, enfim, a essa cumplicidade, né? Praticamente uma amizade, né? Com certeza foi uma aliança importante, tanto pro João Avelange, né, não só pela questão do voto, mas, enfim, porque a Copa de 78, de certa forma, já está trazendo algumas transformações importantes, né, no campo da mediatização, no campo
enfim, dos patrocínios, né? Você tem muitos patrocinadores entrando, a questão econômica, que acaba sendo fundamental enfim, para esse processo todo de crescente espetacularização, né, do evento Copa do Mundo. Então, assim, havia uma cumplicidade, sim. O João Avelange acabou sendo uma figura importante, né, nos momentos em que houve algum tipo de questionamento mais sério sobre a organização da Copa na Argentina. E durante a Copa, o que eu pude perceber na pesquisa, enfim, nas fontes jornalísticas e tudo, é que eles estavam sempre presentes, né? Eles estavam muito presentes, assistiam vários jogos juntos. Tem até um item da minha tese que eu falo da onipresença do Videla nos jogos, né? Parece que o Videla não gostava muito de futebol, não era um fã de futebol, mas ele entendia a importância, né, enfim, né, para a tentativa de uma construção de uma imagem positiva da presença dele. Então, ele participou foi a todos os jogos da Argentina, foi em outros jogos distintos, enfim, e na maior parte das vezes o João Avelange estava lá do lado dele. Então, o João Avelange, com certeza, foi um agente legitimador, né, ele encampou que a decisão sobre a realização da Copa já tinha sido tomada muitos anos antes. Acho que foi da Copa da Inglaterra, já tinham decidido onde seria as três outras Copas, ou na Copa do México, agora eu não tenho certeza. Mas, enfim, já tinha sido decidido muito antes do início da ditadura do processo. Né? Tipo assim, da ditadura que começa em 76, e naquele momento o Videla era o principal nome de uma junta militar. Você tinha uma junta militar com ele como chefe do Exército, mas chefe da Marinha e da Aeronáutica, né? Mas ele vai estar sempre presente nas partidas, enfim, do desfile, né, inaugural até a final, né? Então vai ter uma onipresença muito grande, o João Avelange ao lado dele, né? Enfim, tem outras histórias, teve a história de um sequestro né, importante, que até o Lúcio de Castro relata lá no seu documentário sobre a Argentina, Memórias de Chumbo, em que houve, né, enfim, um sequestro de uma brasileira que o João Avelange pediu para o Videla interceder. Então, eles tinham uma relação, sim, de cumplicidade, né, muito grande. E essa relação ela fica bem clara, né, nas próprias imagens e nas próprias reportagens, porque o João Avelange estava sempre próximo do Videla, né, nas tribunas do Monumental de Núñez, enfim, do Gigante de Arroito, de todos os estádios, né, em que a Copa foi disputada. É interessante a gente falar um pouco dessa questão da história comparada, né? Porque falando um pouco da onipresença do Videla nos jogos da Argentina nesta Copa do Mundo, naquela Copa do Mundo, melhor dizendo, a gente pode comparar também com outros períodos de Copas anteriores a essa, em que os líderes, né, dos países anfitriões acabaram também por acompanhar aos jogos das seleções, né, das respectivas seleções mandantes em cada mundial. E aí acho que o caso mais emblemático, assim, se a gente for voltar um pouquinho mais no tempo, seria o caso do Mussolini na Copa sediada na Itália em 34, que o Mussolini foi bastante presente, lendo alguns livros também sobre Copa do Mundo. O Mundo das Copas, que é do Lício Veloso Ribas, ele fala que até antes das partidas, as equipes de arbitragem, a equipe italiana também faziam, né, a saudação para o Mussolini antes de começarem os jogos para serem disputados. Então, é interessante a gente ver como que esses líderes, eles, mesmo que eles não sejam tão amantes assim do futebol, eles conseguem sediar um evento grandioso para promover não apenas o país e a seleção, mas também a própria imagem, né? Mesmo que eles não gostem tanto do esporte, mas eles acabam usando o esporte para se aproveitarem disso. E também falando um pouquinho dessa questão entre o Avelange e o Videla, né? O Avelange representando a FIFA à época, eu acho que é algo que ainda não mudou essa relação entre a FIFA, que é a maior instituição do futebol mundial, né, que comanda o futebol, com governos autoritários ou totalitários, na minha concepção, porque a gente volta mais para trás. Eu falei desse exemplo do Mussolini, temos esse exemplo que a gente está tratando e debatendo hoje, que é o da Copa de 78, mas já nesse século a gente também tem essa, essa aliança, né, da FIFA com alguns governos que, enfim, na verdade são ditaduras, né? Tem o caso do Catar, que sediou a última Copa,
a Arábia Saudita, que vai sediar já a Copa do Mundo de 2034, daqui a 10 anos. Então, assim, infelizmente essa questão ela ainda é atemporal e eu vejo até como uma forma contraditória por parte da FIFA de sediar um evento que recebe tantas culturas, tantos países em apenas um território e, ao mesmo tempo, serem sediados em países que, querendo ou não, acabam deplorando isso, acabam combatendo isso em prol de um nacionalismo, de um fanismo completamente exacerbado, né? Não, muito boas as suas observações, Breno. Me permita só fazer uns breves comentários. Assim, ao longo da minha trajetória acadêmica, né, o objeto aí, o tema que eu sempre pesquisei, ou enfim, o mais pesquisei, com certeza, foram as Copas do Mundo, né? Então, assim, minha dissertação mesmo eu pesquisei sobre a Copa de 30, 1930, 1950, né? Aí no PPG-Com, foi um grande prazer ter feito o mestrado aí, sob orientação do Ronaldo Delau, né? Enfim, coordenador do LEME. E, na época, assim, o que eu pude constatar, né, fazendo pesquisas no lugar e tudo, é que a própria organização da Copa de 1930, ela está vinculada já a um discurso nacionalista. Ela serviu, fez parte da das comemorações da Organização Constitucional do Uruguai. Ela teve políticos envolvidos, né, teve um diplomata chamado Eduardo Boero, né, que era amigo do Jules Rimet, que houve uma articulação política deles, né? O presidente, na época, enfim, o Uruguai estava numa situação econômica muito grande, muito boa e tal. Eles bancaram as passagens das delegações para vir, e eles construíram o Estádio Centenário. Então, assim, na minha visão, né, desde o início, as Copas do Mundo já se transformaram em eventos, né, que, muito em função de uma suposta representação da nação através das seleções, né, são eventos que são explorados do ponto de vista de discursos nacionalistas, né? Enfim, talvez até a década de 70, 80, isso fosse ainda mais forte pela conjuntura histórica, né, que estava sendo passada no século XX. Agora, e aí a gente pensar, tem a Copa de 30, tem a Copa de 38 que você mencionou, a própria Copa de 1950, já muito estudada aqui, vários trabalhos apontam, né, para essa questão da construção do Maracanã para mostrar a grandiosidade do povo brasileiro para o mundo, né? Enfim, eu já pesquisei isso, tem o livro da Gisela, que é sensacional, que é o Rio que corre para o Maracanã, tem trabalhos, enfim, de vários outros pesquisadores, né, da área acadêmica. Então, assim, a gente tem, na verdade, né, tipo assim, as Copas do Mundo foram se transformando, na minha perspectiva, utilizando um conceito do Eric Hobsbawm e do Terence Range, em tradições inventadas, né, mas que têm uma força simbólica muito grande nesses discursos nacionalistas. E com as transformações econômicas, geopolíticas dentro do processo de globalização e, né, com as transformações dentro da FIFA, né, que a FIFA foi transformando cada vez mais numa entidade, é, 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 enfim, multinacional, né, numa entidade global que tem como objetivo lucrar, que tem, enfim, como objetivo se utilizar também do futebol para lucrar, né, a gente vai ter a manutenção dessa questão do nacionalismo, mas também dentro de uma nova lógica, de uma lógica global, de espetacularização e também assim de você ter uma mercantilização muito forte nas novas Copas. Mas eu concordo plenamente com você, quer dizer que pensando a partir dessas alianças, né, com certeza a FIFA no século XXI ela está mais preocupada com interesses econômicos, né, da entidade, né, do que com, enfim, com o perfil político, se é uma democracia, se é uma ditadura, se é uma teocracia, enfim, ela está preocupada com os interesses econômicos da entidade, da instituição, mesmo com todos os escândalos que ela passou, mesmo com todas as questões relacionadas aos seus dirigentes, né? As escolhas continuam sendo, no mínimo, extremamente duvidosas, né? Eu concordo plenamente contigo. Bem, e aí a gente vai fazer uma pequena pausa agora para o nosso quadro aqui no Passes em Passes,
porque também passamos a bola para você, ouvinte, interagir conosco. E se você acha que sabe tudo de futebol, chegou a hora de provar o seu conhecimento e responder ao nosso quadro Leme Trivia. A Copa do Mundo de 1978 contou com alguns marcos históricos. Além da campeã inédita argentina, o mundo do futebol presenciou o milésimo gol na história do torneio. Entre os destaques daquele Mundial, qual jogador marcou este gol? A. Rob Hensenbrink pela seleção holandesa. B. Teófilo Cubidias pela seleção peruana. C. Dirceu pela seleção brasileira. Ou D. Mário Kempes pela seleção argentina. A resposta correta você confere no story do nosso Instagram, o @LemeUERJ. Então, Álvaro, a gente sabe também do interesse argentino em sediar a Copa do Mundo de 78 para esconder o terror político da época. E um dos documentários que detalha isso muito bem é o Memórias de Chumbo, o futebol nos tempos do Condor, produzido pelo jornalista Lúcio de Castro. E esse documentário, ele até foi recomendado também em uns episódios anteriores do Passes, que foi pela Lívia Magalhães quando a gente falou de estádios e regimes autoritários. Ela recomendou esse documentário, a gente assistiu, gostamos bastante, principalmente do episódio que fala da Argentina, né? O tema principal do nosso episódio aqui. E nesse documentário, um dos campeões pela Argentina, o jogador René Hausmann, ele disse que o elenco não era de, entre aspas, campeões da ditadura, mas sim de campeões pela Argentina. E além disso, ele também finaliza dizendo que se soubesse o que estava acontecendo no país, ele não teria disputado o torneio. Você acredita que a alienação é uma justificativa plausível para os jogadores argentinos, mesmo diante de toda a turbulência política noticiada na época? Olha, essa é uma pergunta complexa, né? Assim, com certeza, assim, a ditadura do Videla, ela se utilizou, né, da Copa do Mundo, e como eu falei, já tinha, antes mesmo deles darem o golpe, né, enfim, já tinha sido escolhida, e houve toda uma polêmica, e eles se utilizaram para tentar fazer uma campanha para melhorar a imagem da Argentina, né? Tinha até uma frase, somos direitos, somos humanos, se não me engano, né? Tipo assim, ele querendo justamente justificar que a Copa e a Copa do Mundo, de certa forma, eles buscaram, enfim, se utilizar da paixão que, na minha visão, é real das pessoas pelo futebol, né? Porque foi um momento que, justamente no contexto de, de perseguição, de tortura, de violência, mas que na Copa do Mundo muitas pessoas iam para as ruas, as pessoas apaixonadas por futebol, quer dizer, vivendo aquele momento, né? Enfim, acabavam participando. O que acontece com relação à Copa de 78, né, é que, enfim, a seleção foi campeã. Na minha opinião, era uma seleção futebolisticamente muito boa, né? Independentemente das polêmicas, independentemente de várias questões que a gente deve abordar também mais à frente. Eu não sei. Agora, a seleção era muito boa, só que ela ficou marcada, né? Até mesmo na memória argentina, justamente pelo momento, pela conjuntura histórica, né? Então, é, pelo que eu percebo, várias vezes que eu fui na Argentina, amigos e livros também enfim, que eu já li e tal, tipo assim, existe obviamente uma consideração muito maior, uma idolatria muito maior pela vitória de 1986 do que pela vitória de 1978. Então, essa geração ficou marcada, ficou como se fosse uma mácula, né, para esses jogadores. Então, isso talvez justifique, né, o argumento, assim, né, do Haussmann, né, de querer tentar se justificar, tá? Porque efetivamente essa seleção ela não é tão celebrada, os jogadores, esse título não é tão celebrado porque existe um sentimento de, de vergonha pelo que o país estava passando, ou seja, por fazer uma festa desse tamanho no momento em que, né, como acho que muita gente sabe, se não sabe, acho que é importante destacar, né, no Estádio Monumental de Nunes fica a 800 metros de um que era um dos maiores centros de tortura, né, da ditadura militar, que era a ESMA, acho que Escola Superior de Mecânica Armada. Então, assim, estava a menos de 1 quilômetro, pessoas estavam sendo torturadas e o jogo estava rolando, né? A Copa do Mundo estava rolando e tal, não sei o quê, as pessoas comemorando na rua. Agora, eu entendo essa paixão do povo, né? Isso não quer dizer, na minha percepção, que havia um apoio tácito, porque estavam acompanhando a Copa, porque estavam torcendo, que todo mundo estava apoiando tacitamente
a ditadura. Eu acho que a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Uma coisa era o apoio popular pela seleção, né? Enfim, a paixão no momento que está acompanhando a Copa, outra coisa é o apoio à ditadura. Então, assim, esse me incomoda um pouco essa questão desse discurso assim, da alienação, que sempre foi muito utilizado, né, para até desmerecer o futebol e o esporte de maneira geral como um elemento cultural, né? Eu não acredito, sinceramente, nada contra o Haussmann, que era outro jogador, que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele sabia, só que ele queria jogar uma Copa do Mundo. Ele era um jovem atleta que queria jogar uma Copa do Mundo e ser campeão do mundo. E não tem também, na minha visão, não tem nenhum problema nisso. Né? Tipo assim, ele teria outras maneiras de ser ativista político. O Menotti, essa é uma questão curiosa, o César Luiz Menotti, ele era da juventude peronista, ele era de esquerda. E, talvez de forma até inteligente, né, a ditadura militar manteve ele como treinador, apesar de que tiveram umas divergências, tinham setores que queriam tirá-lo e tal. Então, assim, uma coisa é o posicionamento político. O Menotti era de esquerda, né? Enfim, e foi o técnico campeão da seleção da ditadura. Né? A questão toda é o que a gente chama, né, enfim, teoricamente, do enquadramento de memória. Naquele momento, duvido que algum jogador tenha pensado nisso. O Maradona, que foi cortado, duvido. E que depois teve toda uma trajetória e tal, ligado à esquerda, duvido que ele, naquele momento, jovem, eu li, o Maradona foi cortado, da entrevista dele, né, tem foto dele aos prantos. Então, assim, naquele momento, eles queriam disputar a Copa. Só que o que acontece? Essa seleção ficou, enfim, marcada, ficou rotulada e existe um enquadramento de memória com relação a isso. Né? Eu não gosto muito dessa. Então, assim, acho que a alienação não justifica, né? Eu acho que havia ali, cara, como eu expliquei, na minha visão, ele era um atleta que queria disputar, né, uma Copa do Mundo. Agora, que a sociedade argentina tinha consciência, né, do que estava acontecendo, né, ou pelo menos a maior parte dela, eu acredito que sim, não é possível, né? Então, assim, tem um livro muito interessante que eu li já tem depois, que se chama Los Desaparecidos del Racing, Os Desaparecidos do Racing Clube, né? Então, assim, que fala de vários militantes que eram torcedores do Racing e que acabaram de desaparecidos politicamente, e conta a história deles. São 11 desaparecidos, assim, eles mesmo sendo perseguidos, eles não conseguiam, eles davam um jeito de ir disfarçados no estádio, ver o Racing jogar, iam lá no El Cilindro jogar. Então, assim, a paixão ali, né, muitas vezes transcende essa discussão, assim, não, né, tudo bem, discutir que talvez não pudesse ter uma organização do evento, um boicote, eu até entendo e acho plausível. Agora, discutir que o jogador, enfim, não deveria ter participado e tal, que ele é um alienado, eu não concordo e acho assim que, mas em função de toda essa enfim, pressão mesmo, assim, com relação à seleção de 78, alguns deram esse, eu conheço documentário, conheço muito o Lúcio de Castro e tal, quando eu fiz história ele fazia também, né, então ele é amigo pessoal, realmente os documentários são muito bons e tal, né, e, enfim, mas com relação a essa questão eu tenho essa visão, entendeu? É legal também você ter citado o César Luiz Menotti, né? Que era peronista e infelizmente ele nos deixou esse mês, né? No dia 5 de maio, técnico argentino campeão com a seleção da Argentina na Copa de 78. E ainda fazendo esse exercício de comparar as histórias, né, em Copas em que os países estão sob regimes ditatoriais, a gente trazendo um pouco o lado da conversa para o Brasil, pelo menos eu consigo lembrar do Saldanha um pouco antes da Copa de 70. Fazendo um paralelo assim, né? A diferença do Saldanha para o Menotti é que o Saldanha ele acabou saindo da seleção brasileira, mas ele deitava, né, o pessoal lá da CBD, também o Médici, né, que na época era o presidente da República e queria também meter o dedo lá na escalação, e o Saldanha falava: você cuida do país, que da escalação cuido eu, né? Interessante também essas temáticas aí a serem debatidas. E você falou já de uns dois livros, eu falei de um livro, a gente vai guardando aqui para memorizar, porque daqui a pouco tem o Lema Indica, e certamente esses livros vão entrar aí para as indicações aí sobre o tema, né, do episódio de hoje. A maior polêmica daquela Copa dentro dos gramados foi a partida entre Argentina e Peru.
vencida pelos donos da casa, que avançaram para a grande final contra os holandeses. Décadas depois, ainda se cogita que os peruanos entregaram aquele jogo e os atletas daquele time deram diferentes versões sobre o caso. Juan Carlos Oblitas, em entrevista aos canais ESPN, isentou o goleiro Quiroga da culpa pelo resultado final, afirmando que foi apenas uma partida típica. Outro ex-jogador, José Velásquez, afirmou ao jornal peruano Trome que 6 dos seus companheiros de equipe, entre aspas, se venderam. German Leguia, por sua vez, disse ter recebido, entre aspas, mala branca do Brasil para que ele e seus colegas não perdessem o jogo. Ele também lembra sobre a entrada do general Videla em seu vestiário, falando como ele e o ditador peruano Morales Bermúdez cooperavam um com o outro. Na sua visão, é possível que a Argentina tenha conseguido sua vaga para a final por conta de interferências políticas? Então, vamos lá. Essa é uma questão realmente polêmica, né? A parte mais polêmica aí da Copa de 78. Quando eu estava fazendo a pesquisa para a minha tese, que a princípio seria sobre 1978 e 82, né? Mas aí, como ficou muito material na qualificação, a banca, né? E o meu orientador na época também, né? O Vitor Mello, falou que eu teria que escolher uma ou outra. Eu fiquei na Copa de 78 muito mais pela conjuntura histórica. Com relação à partida, né? Então, assim, por que eu estou falando isso tudo, né? Tipo, assim, com relação a essa partida, enquanto acadêmico, enquanto historiador, não tem como afirmar, que foi roubado, enfim, não tem uma fonte histórica, não tem, a não ser assim, o maior indício é justamente a presença do Videla no vestiário da seleção peruana, discursando pela, enfim, solidariedade latino-americana. Agora, eu não tenho como afirmar, na minha tese, inclusive, foi uma questão polêmica também, porque eu fiz questão, né, durante 4 anos, pesquisando, né, para defender uma tese e tal. Toda vez que eu falava do meu assunto, né, que era sobre a Copa de 78, vinha uma pergunta, qualquer lugar que eu tivesse. E o jogo do Peru? Quer dizer, era o tempo inteiro essa questão, né? Independentemente de outras coisas, era um momento importante, né, para seleção peruana. Ela teve uma trajetória importante, ela foi muito bem na primeira fase. Observen ese tiro y vean lo que pasa allí. Está Muñante conversándole a Cubillas, no sabemos qué. Hemos tenido oportunidad de ver también los tiros de laboratorio ensayados por el comando técnico del equipo peruano. Vamos a ver si surte efecto aquí el laboratorio. Atención. Muñante frente a la pelota. Cubillas. Cubillas lo hizo a los 31 minutos de juego de laboratorio. Como eu estava falando para vocês, eu fiz questão de escrever um subitem de um capítulo só sobre o Peru e sobre essa questão polêmica. Por quê? Apesar de não ter como afirmar, enquanto pesquisador acadêmico, a minha opinião pessoal é que alguma coisa aconteceu com certeza. Não sei se tiveram jogadores comprados, como tiveram alguns relatos. Não sei se tem, não sei se, enfim, o que é plausível, mas não tem como comprovar. Tem também uma denúncia de que, na mesma época, o governo argentino entregou não sei quantas toneladas de trigo para o governo peruano. Enfim, tem a questão do Quiroga. O Quiroga, por tudo que eu li, mesmo em livros, digamos assim, apocalípticos argentinos, né, por tudo que eu li, o Quiroga sempre foi meio que defendido, assim. Ele era argentino, naturalizado peruano, mas se você olhar bem a partida, ele não tinha muito o que fazer na maior parte das jogadas. Então, assim, que aconteceu alguma coisa, com certeza aconteceu, né? Ou até mais de uma coisa, vários fatores. Agora, eu só entendo que, enquanto acadêmico, né, seria leviano afirmar, até porque eu não tenho certeza se teve jogador comprado, né, enfim, se foi um acordo direto Videla, Bermúdez, Morales, e mesmo assim, você pode comprar um jogador, dois, três, de repente o técnico fez umas modificações estranhas no intervalo,
Mas, por exemplo, tem um jogador, tem uma questão também desse jogo, só que já que é para aumentar a polêmica, ponta, ponta esquerda, Munhante, se não me engano, que jogava no México. E o futebol mexicano pagava muito bem, tinha um salário muito bom e tal, não sei o quê. Ele, com 2 minutos, a partida estava 0-0, ele pega uma bola e chuta na trave. Ele não mirou a trave, ele tentou fazer o gol. Então, assim, eu não acredito, eu sinceramente não acredito que a equipe toda foi comprada. Eu acho isso impossível. Né? Agora, um, dois, três jogadores podem ter recebido alguma coisa. Tem jogador que diz que recebeu mala branca do Brasil, também é possível. Era muito comum mala branca também para o jogador que também não. Então, assim, que aconteceu alguma coisa, ou algumas coisas, com certeza, né? E aí, na minha tese, em vários outros, eu relato algumas enfim, das possíveis questões, né? Tem essa questão da entrega do trigo, tem a questão de jogador comprado, assim, né? Que eu li em outras fontes, em outros livros, mas eu acabo afirmando que não tem como dizer efetivamente o que aconteceu, né? Mas que foi uma situação muito estranha, foi. E a presença do Videla, a onipresença do Videla no vestiário, por si só, já configura o quê? Uma pressão, no mínimo uma coação psicológica, né, nos jogadores. Você tem lá o general, né, da junta militar, o chefe da junta militar, o cara mais poderoso do país, entrando no vestiário. Isso é um fato incontestável, né, e uma pressão, uma coação psicológica na equipe inteira. Agora, foi realmente uma situação muito estranha, né? E aí, pelo regulamento, como você não tinha semifinais, só ganhava o campeão de cada grupo, e eles jogaram depois da seleção brasileira. Agora, é importante destacar, porque muito se fala, não, porque mudaram o regulamento para jogar depois. Não, isso já estava desde antes da Copa começar. E aí ninguém reclamou. E aí aconteceu, do Brasil jogar antes, ganhou da Polônia, se não me engano, por 3-0, e estava com saldo de 4. Quer dizer, a gente precisava fazer mais de 4, né, a partir de 4 para passar para a final. O Brasil acabou amargando aí a situação de ser um campeão, quer dizer, de ser um eliminado, né, tipo assim, uma seleção invicta, mas eliminada, sem, chegou em terceiro lugar, ganhou da Itália, enfim, né, voltou invicta para o Brasil, mesmo assim muito criticado pela essa questão toda da questão de ser identificada como futebol força, como, enfim, uma equipe militarizada e tal, né, mas terminou invicto. A Argentina chegou a ter uma derrota na primeira fase. E aí, essa partida, ela é emblemática. Então, assim, em outros lugares, eu posso afirmar que a minha opinião é de que, com certeza, algumas coisas aconteceram. Alguns jogadores podem ter sido comprados, né? Enfim, houve uma pressão muito grande sobre a comissão técnica. Enfim, o técnico pode ter sido, né, uma dessas figuras, né? Porque é uma figura pivô que tenha recebido alguma coisa, porque fez modificações muito estranhas no intervalo. Se não me engano, posso estar equivocado, né? Faz tempo que eu vi por último jogo. Acho que ele tira esse jogador, o Munhante, que estava enfim, que estava ameaçando muito a defesa argentina. Então, assim, foi realmente uma situação não só atípica, mas que bem possível de ter tido algum tipo de armação mesmo, né, para a Argentina chegar à final. Mas não dá para ser cientificamente, né, eu não posso afirmar isso, não posso, não tenho uma prova que eu tenha tido contato, pelo menos. Eu li algumas fontes secundárias, né, quando relatei sobre a situação, falei sobre o jogo, falei sobre a seleção peruana, né, num dos subitens da minha tese, já no final, né, porque realmente não tinha como deixar de falar desse jogo. Né? Assim, o objetivo, quando a gente faz uma tese acadêmica, né, enfim, sobre futebol, sobre esporte, não é analisar especificamente os jogos, as estatísticas, mas sim entender, né, aquele fenômeno esportivo, né, a partir de perspectivas, sei lá, no meu livro, no caso da nova história política, né, entender também o impacto cultural, né, do esporte, entender os fenômenos em torno da realização de uma Copa do Mundo. Mas eu acabei escrevendo sobre esse jogo em função de toda a polêmica, né, de tudo que se fala, né, desde 78. Chegando agora às quartas de finais, está sendo desclassificado
nesta partida de uma goleada facílima da... Olha lá. Ortiz, Argentina! Última! Gol para o gol! É uma equipe que corre e vai buscar o gol. E falando um pouco da questão esportiva, né, tirando um pouco desse lado político, a gente lembra que naquele quadrangular final também teve o confronto entre o Brasil e a Argentina, né? Então, esse jogo entre a seleção da Argentina contra o Peru talvez ficasse em segundo plano se o Brasil fizesse um mísero gol em cima dos donos da casa, né? Naquela batalha de Rosário, que foi uma carnificina danada, um jogo bastante violento. Então bastava ali que o Brasil pudesse vencer o jogo, né? E esse jogo contra o Peru, né, Argentina e Peru, seria totalmente esquecível, né? A gente vê aí como é que É, detalhes aí mudam ou corroboram para a criação de uma outra história completamente diferente. não, com certeza, né? O Brasil teve a oportunidade, empatou, como você falou, foi uma carnificina, o jogo lá em Rosário, e aí teve essa situação, né? Que acabou que, como já estava na tabela, a Argentina ia jogar depois e acabou, né, sabendo o resultado. Mas, assim, como opinião pessoal, uma conversa entre amigos, falar, ó, lógico que aconteceu alguma coisa, né? Agora, precisar o que foi e afirmar isso academicamente, eu acho um pouco leviano, né? Então, assim, que houve algum tipo de armação, sim, né? Mas eu acabei relatando tudo que já foi falado, todos os, né? Enfim, se não me engano, pelo Andrew Jennings, Who Stole the Game, ele escreve também sobre isso, né? O Andrew Jennings, não, enfim, agora me falhou, mas tem vários autores no jornalismo, né, principalmente, que acabam falando das diferentes. E também lá na Argentina. Lá na Argentina, muitos autores, pesquisadores concordam que foi um jogo, né, que alguma coisa aconteceu, né, alguma armação para a Argentina poder chegar na final. O que, para mim, Breno, vou ser sincero, tá? Macula muito, obviamente, a vitória argentina, mas não tira o mérito do futebol da seleção argentina, que, na minha opinião, aí, futebolisticamente, eu falar, era uma equipe boa. Tá? Então, assim, só que para a história, ela vai estar sempre, inclusive, principalmente para os argentinos, ela vai estar sempre num patamar menor nessa questão do enquadramento da memória do que a seleção de 86, e com certeza, né, enfim, aí tudo bem, estou falando de forma, enfim, pessoal, mas e também com essa seleção que foi campeã na última Copa do Mundo do Catar, né? Porque a memória dessa seleção vai estar muito vinculada a essa conjuntura política, enfim, triste, né, da ditadura do processo. Bem, então agora a gente vai para o nosso quadro do Leme Indica, no qual recomendamos livros, filmes e séries, e no Passes em Passes os nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Álvaro, qual a sua indicação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Então, tem alguns livros argentinos que eu lia, né, na época. Tem dois livros que eu acho importantes de serem lidos, né, apesar de ter uma visão muito, não diria apocalíptica, né, mas muito pessimista do evento. É do Pablo Yonto, que fala La Vergüenza de Todos, né, que é um jornalista, advogado e tal, que faz várias denúncias, né, da questão dos direitos humanos e tal, fala do jogo do Peru, né, de uma forma incisiva, afirmando que foi, enfim, que houve armação, ele é argentino. Né? E tem um outro de um sociólogo chamado Ricardo Gota, Fuimos Campeones, que também é um livro bem crítico, né? Que traz também várias questões. O meu livro, acho que ele é importante dentro dessa, enfim, desse debate em torno da Copa da Argentina, a pesquisa que eu fiz. Então, assim, tem muito material, né? Tem muito material que acho que a gente pode utilizar. Enfim, eu utilizei o livro também da Lívia Magalhães, tentando lembrar o nome aqui, me lembrem, Com a Taça nas Mãos, pode ser? Também é um livro importante, né, dentro da biografia sobre 78, né, aqui no Brasil, uma pesquisa da Lívia, professora da UF. Mas, enfim, tem muito material. Se fizer uma busca aí sobre 78, né, acho que tem muito material, tanto no Brasil, enfim, principalmente na Argentina, né? O Pablo Alabarces também,
no seu livro sobre o maior sobre futebol, falam bastante da Copa de 78. Então, assim, acho que é interessante a gente procurar esses autores todos aí, para quem for fazer uma pesquisa e tal. O nome completo, né, do livro da Lívia é Com a Taça nas Mãos, Sociedade, Copa do Mundo e Ditadura no Brasil e na Argentina. Álvaro, só para a gente fechar, gostaria de fazer uma pergunta. Não considero ela nem tão polêmica assim, porque a gente já tratou dessa última questão sobre o jogo do Peru, né? Mas falando dos três títulos da Argentina, né? O de 78, o de 86 e o de 2022. Tudo bem que, assim, somos brasileiros, não somos hermanos, mas na sua visão, se você fosse argentino, qual título você acha que seria o mais inesquecível assim para o povo argentino? Acho que por tudo que a gente já debateu aqui, talvez o de 78 fosse aquele que ficasse mais em segundo plano, né? Lembrado com mais vergonha. Então ficamos aí entre 86 com Maradona e 2022 com Messi depois de muito tempo. E aí cada um tem um peso diferente, né? Porque o Messi ele vence a Copa do Mundo, assim, todo mundo torcendo para ele, né? Até quem não era argentino torcia para que a Argentina vencesse a Copa do Mundo muito por causa do Messi, também porque a Argentina passava por um grande jejum também sem ser campeã mundial, mas o título de 86 também tem um peso político muito grande, né? Se a gente fala muito de política aqui, o título de 78 tem um peso político por conta da ditadura, mas o de 86 também tem, principalmente quando a Argentina enfrenta a Inglaterra, né, pelo caminho nas quartas de finais. E teve aquele gol que seria invalidado, né? Se hoje tivéssemos VAR, ou se o juiz tivesse uma visão um pouquinho melhor na época, que foi o gol da La Mano de Dios, né? E também a jogada do século, o gol do século do Maradona. Então aquela vitória, assim, da Argentina contra a Inglaterra é visto mais como uma vitória política também, né? Pela derrota que eles tiveram na Guerra das Malvinas. Enfim. Então eu gostaria de saber de você qual título, assim, seria mais especial para o povo argentino, de 86 ou de 2022? Então, pergunta complexa, Breno, né? Mas enfim, não vou desviar, não. Eu acho que essa é uma questão geracional. Na minha geração, eu que estou com 50 anos, eu admiro muito o futebol argentino, né? Eu gosto do futebol argentino, admiro o povo argentino, né? Gosto de visitar, gosto, tenho amigos, gosto da culinária. Então, assim, diferentemente de muitos brasileiros, eu não tenho essa questão da rivalidade, muito pelo contrário. Então, em ambas Copas, essas Copas, né? Nas duas Copas, eu torci para a Argentina. Uma com 12 anos de idade e a outra quase com, sei lá, com 50, ou 40 e tantos anos. Nessas duas Copas do Mundo, eu torci muito pela Argentina, né? Depois que o Brasil saiu, lógico. Então, assim, só que por uma questão geracional e pelo impacto que o Maradona teve na minha adolescência, eu diria que, para mim, no meu caso, eu prefiro a Copa de 86. Por toda essa questão política também, mas aí vamos chegar lá. Agora, 2000, foi 2021, né? Já a Copa do Catar já foi em 21, né? Por causa da 22. 22. E aí, essa Copa também vai ter uma importância muito grande, até pelo tempo que a Argentina não ganhava, né? E pela questão do Messi, de muita gente torcendo para o Messi ser campeão, né? Gente que tem rivalidade com a Argentina, que não é o meu caso. A Copa de 78 acaba ficando realmente, de certa forma, né, pelo enquadramento de memória, esquecida, né? Até porque foi uma Copa que 78 e 86 elas estão próximas, estão dentro da mesma geração. Então, mesmo quem torceu muito, né, enfim, curtiu muito na Copa de 78, foi o primeiro título, tem a sua importância para o futebol argentino, o primeiro título mundial e tal, mesmo quem comemorou muito 78, provavelmente assistiu de 86 e vai dar uma importância maior a 86. Então, eu acho assim, para mim, com certeza 86 pela questão geracional. Para o povo argentino, eu acho que ambas foram muito importantes e o que vai decidir é a questão da memória afetiva. E aí eu acho que as gerações mais experientes, né, vão dar mais importância à seleção de 86 e tal, a questão da figura do Maradona, a toda aquela enfim, a toda aquela tragédia que foi a Guerra das Malvinas, né, aquele sentimento de vingança dentro do esporte e tal, e uma seleção que era muito boa também. Então, assim, a minha opinião pessoal é que é 86, mas acho que tanto 86 quanto 2022 vão ter a sua importância muito grande muito em função da história do futebol argentino e das gerações, né, das diferentes gerações. E é fim de papo no Passes em Passes.
Agradecemos a sua audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveite e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @LemeUERJ, e acompanhe os textos do nosso blog em leme.uerj.br. Álvaro, muito obrigado por participar aqui desse episódio do Passes em Passes. Valeu, obrigado, Cauã. Valeu, Breno, obrigado aí. Valeu, o prazer foi nosso, Álvaro. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.